cientes de que estamos iniciando a gravação da aula, com o intuito de deixar depois o link para os colegas que quiserem acessar. E nessa tarde de hoje, a professora Cecília e eu vamos iniciar com vocês a discussão do caso 3. Ele dá sequência aos casos que a gente já vinha trabalhando com a turma toda, mas nesse momento com a turma dividida, né? A gente tem também uma mudança agora, que a parte prática a gente não vai trabalhar só com os vídeos, a gente vai trabalhar no laboratório. Então, também a gente vai combinar com vocês uma divisão, porque na quarta-feira vai metade de vocês para o laboratório e na quinta-feira vai a outra metade, né? Então, a gente divide a turma em 2. E aí vocês têm tanto a tarde de amanhã quanto uma dessas 2 tardes, ou quarta ou quinta, para fazer a parte teórica também, né? Esse caso, ele complexifica um pouco mais, não que seja difícil, é bem dentro do padrão dos casos que a gente tem, mas ele já é um pouquinho mais elaborado do que o caso 1 e do que o caso 2, né? Provavelmente vocês já sentiram isso, uma diferença boa entre o 1 e o 2. Eu estive com vocês, né, no 1, junto com a professora Ana Kogo, e lá no 1 nós tínhamos um paciente bem mais, assim, menos demandante, digamos assim, de cuidados do que o caso 2 e agora do que o caso 3. Né? Então, a ideia é justamente essa, que a gente possa ir tornando um pouco mais elaborado, assim, a visão de você sobre os cuidados. Acho que tu ia falar alguma coisa, né, Ceci? Não, eu ia dizer para eles exatamente, a ideia é essa, à medida que os casos vão passando, os casos vão ficando um pouco mais complexos e as habilidades também, né? As habilidades também. E eu acho que é bem legal que agora a gente pode ir para a prática em laboratório. É bem isso que a prof. Dai falou, que então vocês já estão na metade da turma, mas para laboratório vocês vão à metade da metade. Isso, ao mesmo tempo, é uma forma de privilégio para vocês, né? Para poderem ter um tempo exatamente só para vocês e as habilidades envolvidas. E eu não sei da tua sugestão, que isso especificamente nós não falamos, mas eu acho que, pelo menos o ano passado, no semestre passado, eu estava com um grupo também, quando foi o primeiro momento que entrou em laboratório. Eu acho que vocês poderiam fazer essa divisão, desde que ela seja, por exemplo, mais ou menos que seja metade, né? E nos passarem os nomes de quem vai num dia e quem vai no outro. E por que tem que ser mais ou menos organizado? Mais ou menos não tem que estar organizado, até porque, né? Daí a gente começa o caso hoje, mas a gente se envolve com o caso sempre bem antes de ele acontecer. Até porque ele é uma atividade prática e nós temos que organizar com o laboratório e obedecendo todas as regras, né, Dai? Então, eu não sei, eu acho que eles mesmos poderiam se dividir e organizar essa divisão, só que nos passarem para a gente saber quem a gente recebe na quarta e quem a gente recebe na quinta. Não sei o que tu acha. A Andressa já disse que já tem uma divisão, prof. O Vitor está escrevendo. Ah, tá bem, tá bem. Tu tá com o microfone desligado, Dai. Eu falando aqui várias coisas. Não, é isso que eu ia dizer, que a gente vai seguir essa tabela que a professora Margarita mandou, né? Uhum. Tá, isso aí que a gente segue. Mas importante é que esses dias de laboratório, o grupo que não está no laboratório, ele deve estar trabalhando na parte teórica, né? Isso é bem importante. Assim, não é que vocês têm um dia menos, não é? A ideia é que estejam trabalhando na parte teórica do caso, tá? O grupo que não estiver lá conosco tem que estar trabalhando na parte teórica. E o que eu ia dizer? Uma outra coisa, uma outra coisa importante, né? Nessa dinâmica que a gente vai fazer, o laboratório vai trabalhar com os procedimentos, com aqueles cuidados assistenciais diretos, né? A gente já parte para um cuidado um pouco mais complexo, que é a punção venosa. Vamos partir para um cuidado mais complexo, que é o preparo de antibiótico.
Então, isso vai, a presença de vocês no laboratório, ela é muito importante, porque ela vai dar o primeiro passo para uma segurança lá para o estágio. Quando a gente vai para o estágio, a gente está aberto para acolher as dúvidas de vocês, para ajudar vocês, mas a gente tem muita, assim, percebe muita diferença para quem aproveitou bem as aulas de laboratório ou quem não aproveitou, né? Então, por exemplo, vocês que estão indo primeiro para o laboratório, depois vão para o estágio, vocês têm a oportunidade de primeiro exercitar no boneco para depois exercitar no paciente real. O grupo que está indo para o hospital primeiro é o contrário, né? Eles vão vivenciar a prática e depois vão voltar para o laboratório para poder especificar um pouco mais, para poder aprimorar um pouco mais. Mas a gente espera que o grupo que passa primeiro no laboratório possa chegar no hospital mais seguro. Não seguro tecnicamente, mas seguro no sentido de saber o passo a passo, saber quais são os materiais, sabe? Que possam, de fato, aproveitar o laboratório. Né? Então, a gente sugere assim, fortemente que vocês não faltem a essas aulas, tá? Que elas fazem muita diferença para vocês depois, tá? Na tarde de hoje, nós vamos fazer uma dinâmica seguindo a mesma sequência. Primeiro, a gente vai ler o caso 3, que já está projetado aqui. Depois, a gente vai discutir o caso 3. E, por último, então, a gente apresenta as questões para vocês. Então, são 3 etapas, né, para a conclusão do nosso encontro de hoje. Amanhã, a gente tem um encontro para tirar as dúvidas e para ter um feedback de vocês como é que está acontecendo a construção das respostas, tá? Então, é importante que vocês venham a esse encontro, mesmo que ele seja bem rápido, para trazer as dúvidas. Eu me lembro que no caso 1 eu recebi dúvidas por e-mail, que eram exatamente dúvidas que, se fossem trazidas no encontro, beneficiaria a todas, né? A todos. Então, é importante que vocês possam compartilhar essas dúvidas no grupo na terça-feira, tá? Aqui conosco. A roupa toda branca, não, Vitor. No laboratório é só o jaleco, tá? Não pode usar calçado aberto, porque a gente vai lidar com pérfuro cortante, mas em termos de uniforme é só o jaleco. Não pode usar caneta dentro do laboratório, por causa da preservação dos manequins. O cabelo tem que estar preso, né? A gente não pode estar cheio de adornos ou com as unhas muito compridas, isso tudo igual. Mas em termos de roupa é o jaleco, tá? E nem comida também. Ai, nem comida, isso mesmo, bem lembrado, Ceci, não pode comida. Mas como a gente vai estar com poucas pessoas no laboratório, eu imagino que até vai render super rápido, assim, vai ser uma tarde proveitosa e ao mesmo tempo rápida, assim, porque nós somos poucos em cada grupo, então vai dar certo. Vai ser bem bom. Acho que começamos então, né? Pessoal, vocês sabem que para aumentar a visibilidade é só ir naquele quadrinho, tem uma tarja branca bem embaixo da tela, né? Uma tarja branca ali, bem no, como se fosse na base da página. Nessa borda branca, no cantinho inferior direito, tem como se fosse um desenho de margem, quadradinho assim. Clicando ali, vocês conseguem ampliar a página e conseguem enxergar o texto maior, tá? Depois só dá ESC para voltar. Quem é que poderia fazer a gentileza de fazer a leitura do caso 3 para nós? Tem uma Daí a gente... pergunta aqui da Ilaiana. Prof, eu tô com o braço direito imobilizado. Eu posso ir só observar? Qual é a previsão? Bom, quem sabe a gente conversa no final da aula, só para não parar todo mundo aqui. Quem sabe ficamos nós 3, professora Cecília, tu e eu, para conversar, pode ser? Então tá, daí a gente conversa para entender melhor o teu caso. Senão a gente vai ter que fazer um exame físico agora, uma anamnese, para poder tomar a decisão contigo. Tá, então a gente faz depois. Quem é que poderia fazer essa gentileza de ler o caso para nós, para não ficar a voz da proficiência minha aqui, só nós falando? Quem poderia? Eu queria escutar a voz, inclusive até dar um oi, assim, com câmera e tal. É.
Oi, profs. Posso ler? Oi. Tu pode ler, Andressa? Tá com o teu A microfone tá Andressa abriu fechado. a câmera, mas está com o microfone fechado. Antes, a Ana, Sempre, né? que tinha aberto o microfone. A Ana vai ler, senão eu posso ler aqui. Eu posso ler também, Andressa. Tá, vamos dividir então. Eu pego o primeiro, tu pega o segundo? Pode ser. Tá. Então, as semanas de estágio na unidade de internação estavam passando e Júlia iria ter a oportunidade de cuidar integralmente de um paciente proveniente da unidade de tratamento intensivo depois de 28 dias internado naquela unidade. A enfermeira forneceu as seguintes informações para Júlia e seu professor. Paciente Frederico da Silva, negro, 80 anos, acamado, apresentando episódios de dispneia, febre e tosse, além da fraqueza e asnomia. Havia internado na unidade de terapia intensiva por complicações decorrentes de infecção por Covid-19, quando desenvolveu pneumonia associada à ventilação mecânica e sepse. Tinha história de tabagismo pesado por mais de 50 anos e não tinha sido vacinado contra a Covid-19, pois não acreditava em vacina. Como se não bastasse, o Sr. Frederico havia pisado em um prego enferrujado no domicílio antes de internar no hospital com este quadro respiratório. Na chegada à emergência, a enfermeira Maria, ao realizar a anamnese e o exame físico, identificou um ferimento profundo com hiperemia e drenagem de secreção purulenta na região plantar do pé direito. Maria verificou que a última dose de vacina antitetânica, VAT, havia sido administrada há 20 anos. Ao analisar o prontuário do paciente, Júlia identifica a história prévia de acidente vascular encefálico isquêmico há 3 anos. Ao analisar o prontuário do paciente, Júlia identificou a história prévia de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensão arterial sistêmica. Após a leitura atenta das informações e da prescrição médica, Júlia dirigiu-se ao quarto do paciente para avaliá-lo. Ao chegar no quarto, identificou-se para o Sr. Frederico e sua acompanhante. Higienizou as mãos e realizou o exame físico, evidenciando paciente acamado e com cabeceira elevada mais ou menos a 45 graus, confuso, desorientado em tempo e espaço, inquieto, pupilas isocóricas e fotorreagentes, acuidade visual diminuída, mucosas estavam úmidas e coradas, apresentava diminuição de força no membro superior e inferior direito. Durante a avaliação, ele teve crise de tosse, respiração rápida e ruidosa, sem conseguir expectorar. Apresentava-se inquieto e agitado por períodos, em uso de oxigenoterapia por catéter nasal a 2 litros por minuto. Na verificação de sinais vitais, apresentava-se com TAX 38,5, glicemia capilar 125 mg por decilitro, frequência respiratória 26 movimentos por minuto, frequência cardíaca 115 batimentos por minuto, pressão arterial 85/50, saturando 91%. Braden 12, SAC 18, CAM 10, positiva, mantendo acesso venoso periférico no membro superior direito e infundindo soroterapia com eletrólitos a 20 gotas por minuto. Júlia observou edema e observou que há edema de 3 de 4 nos membros inferiores. Acho que ficou um pouco cortado ali, prof. Agora sim. Isso, nos membros inferiores. Júlia relatou seus achados à professora, que comunicou à enfermeira responsável pelo paciente, sendo solicitada a avaliação do time de resposta rápida e equipe médica assistente. Júlia foi ao posto de enfermagem a fim de organizar o material necessário para a realização da nova punção venosa. O professor revisou com Júlia os passos da técnica de punção e acompanhou na realização da retirada do acesso venoso e instalação de um novo catéter periférico. Após o procedimento, realizado com sucesso por Júlia, foi reinstalado o soro. O professor regulou o gotejo do soro prescrito e pediu que fosse ao posto de enfermagem para preparar as demais medicações prescritas para o horário.
Nesse momento, a enfermeira entregou uma alteração do antibiótico na prescrição médica. Além disso, foi solicitado pela equipe médica a dosagem de lactato. Júlia, supervisionada pelo professor, preparou o antibiótico piperacilina sódica mais tazobactam sódico, 4 gramas mais 500 miligramas intravenoso, que será administrado de 8 em 8 horas, e referiu desconhecer a finalidade do exame de lactato solicitado. Quer ler o próximo, Andressa? Posso ler. Ao chegar no quarto para instalar o antibiótico, o Sr. Frederico estava com a crise de tosse intensa. A acompanhante pediu ajuda, pois o mesmo estava fazendo lanche e se engasgou. O professor acompanhou Júlia na realização da aspiração das vias aéreas superiores e o Sr. Frederico disse sentir-se melhor. Na sequência, foi instalado e iniciada a infusão de antibiótico. Júlia teve várias dúvidas que precisa revisar para sentir-se mais segura nos próximos dias. Então, obrigada, meninas, pela leitura. Não sei se vocês se identificaram com a Júlia, mas a nossa Júlia do caso, ela tem várias dúvidas. Agora a gente precisa saber se vocês compartilharam com ela essas dúvidas ou não, né? Esse momento a gente, então, quer ouvir vocês. Não precisam só falar das dúvidas, vocês podem falar o que foi chamando atenção, né? O que fez vocês pensar, qual é a parte do caso que mais se destacou para vocês. A ideia é que vocês possam fazer agora uns comentários assim sobre o que vem à cabeça sobre esse caso. Podem escrever, não precisam falar. Não tem certo e errado, tá? Tudo que vier nesse momento, certo e errado, a gente tem lá no fechamento, né? Daí sim a gente fala mais sobre isso. Mas aqui é aquilo que vem à cabeça, é aquilo que chama atenção, é aquilo que o caso faz vocês relacionarem. É que esse momento é um momento que depois a gente vai focar em sinais, sintomas ou outras questões importantes. Acho que agora, né, Dai, acho que a proposta é exatamente poder pensar um pouquinho e escutar de vocês como vocês se sentiram assim na leitura desse caso e tentando se colocar no lugar da Júlia e como vocês se sentem escutando essa história, assim como vocês se sentiriam tentando se imaginar nessa situação. Eu fiquei com a impressão de que o paciente não estava bem. E aí a primeira coisa que eu penso é quais foram os motivos dele ter saído, né, da UTI, ter ido para a unidade de internação, sendo que ele tem vários sinais vitais que não estão adequados. Foi essa a primeira sensação que eu tive. Obrigada, Eduarda. Então, a Eduarda destacou para nós que o paciente está com sinais vitais não estáveis, né? E aí ela se questiona por que ele saiu da UTI se ele não está com sinais vitais estáveis. Alguém pensou sobre isso também? A única coisa que eu consigo pensar, assim, por ele ter saído, é que talvez ele não esteja crítico a ponto de estar na UTI. Tipo, os sinais vitais eles podem estar instáveis, mas não crítico a ponto de continuar lá. Uma coisa que como eu trabalhei com lesão por pressão, sempre me chama a atenção ali a parte do Braden, né? Eu acho que isso é uma coisa assim que se a gente não tem o costume de trabalhar com isso, a gente às vezes acaba despercebido. Então é uma coisa bem importante de se analisar. E eu posso estar pensando errado, né? Mas eu relaciono o Braden quanto menor, o maior risco, e o saque ao contrário. Então, o saque ele estaria com elevado, isso teria risco. Não sei se estou certa, professor, poderiam me confirmar só para não perder o raciocínio. E uma coisa que é diferente, assim, que a gente não viu dos outros é que a glicemia capilar agora não está tão elevada, né? Então, esse caso mudou um pouquinho comparado aos outros. E eu acho que dá para pensar, assim, realmente, por que que ele está instável,
quais os motivos, né? E uma coisa bem importante foi ali na outra parte, que dá a questão da aspiração, que ele estava com a deglutição, que ela fala ali das tosses, né? Então ele quase se engasgou comendo. Isso é uma coisa bem importante de ficar observando também. Acho que por cima foi isso. O edema também, a questão do edema que ele tem nos membros inferiores. Acho que é isso que eu consigo pensar na hora. Obrigada, Andressa. Acho que ressaltou um pouco na linha do que a colega já tinha trazido, assim, da questão da gravidade do caso, por que que é tão grave, por que que é menos grave com relação aos sinais vitais, né? E trouxe um outro elemento ali, né? Essa questão do edema, essa outra questão do... Agora me fugiu, tu falou mais uma coisa além do edema ali no final. Da deglutição? A deglutição. Isso de aspiração. Isso, aspiração, né? Aham. O que que os colegas pensaram sobre isso, assim, porque a Andressa trouxe que talvez a gravidade, talvez os sinais vitais mostrem que o paciente está grave, mas não grave a ponto de ir para o CTI, ou de permanecer no CTI, no caso, né? O que que vocês acham sobre isso? Sobre essa linha de interpretação que a Andressa traz? Saber identificar se um paciente está grave ou não está grave é algo assim bem imprescindível, né, na nossa profissão. Se a gente não souber identificar isso, a gente vai ficar enrascado em vários momentos, porque isso é fundamental, né? Então a gente tem que ir treinando esse olhar, né? Então essa ponderação é bem importante. A Eduardo e a Andressa já contribuíram. Quem mais gostaria de falar? Oi, Eduarda. Quer tirar a máscara, Eduardo? Não posso, prof, não estou em casa. Tá bem, tá bem. Eu acho que agora é a outra Eduarda, né? Ou é a mesma que falou? Sou a mesma. Ah, é a mesma. Tá, é que são duas Eduardas, né? Prof, Oi, Ana Gabriela, pode falar. o que me chamou a atenção no caso é que ele tá com o nível de consciência mais baixo, né? Até pela questão, acho que do AVC, enfim. E eu acho que isso leva a outras alterações, né? Como, por exemplo, a questão da deglutição, que ocorreu um episódio de engasgo, e a necessidade também de, então, aspirar as vias aéreas. Acredito que tudo esteja envolvido com o baixo nível de consciência, né? Me chamou a atenção também que foi acionado o time de resposta rápida, então, para o manejo do paciente. E me chamou também a atenção que ele estava, então, saturando um pouco baixo, assim, 91. E sobre a UTI, eu acredito, assim, que a gente tem que ir avaliando os nossos manejos da unidade. Tipo, o paciente apresentou, digamos, um engasgo, a gente foi lá, aspirou e ele houve uma melhora. Acredito que se a gente começar a manejar dentro da unidade e isso não for o suficiente, o paciente continuar, ele não melhorar, não ter uma progressão, eu acho que daí a gente pode começar a pensar novamente em levá-lo para UTI. Acho que eu penso mais ou menos assim. Uhum. Muito interessante a tua colocação, né? Pensando que se chamou o time de resposta rápida é porque está pedindo suporte de alguém, né? Para essa condição que ele está. Quando que a gente vai estar lá na internação e vai chamar o time de resposta rápida? Quando que a gente chama o time de resposta rápida? Tentando complementar a minha pergunta, né? Aqueles sinais vitais que estão colocados ali,
Lembrando que para enxergar grande o texto é só aumentar ali no quadradinho, né? E aí, o que desses sinais está alterado? Acho que foi a Eduarda antes falou assim que chama atenção que nesse caso o HGT está bem, né? Por quê? Porque ele tem diabetes, é um paciente que tem diabetes, mas o HGT está bem. E a gente vai ter vários pacientes assim, que o HGT vai estar bem. 120, né? Na verdade, não é bem dentro da normalidade, mas ainda não é. A gente não faz suplemento para 120, né? Então ainda é considerado, né, nada que chame tanta atenção. Mas se o HGT não chama atenção, o que desses sinais vitais chama atenção? A Ana Gabriela colocou sobre a saturação, né? Chamou a atenção dela a saturação. E além da saturação, tem alguma outra coisa que chama atenção nesses sinais vitais? Por que será que a enfermagem chamou o TRR? Foi por causa só da saturação? A Andressa, por causa da PA? A PA, né? A PA tá o quê? Tá baixa? Bem baixa, né? E Super também baixa. E o que mais? tá febril, né? Também. O quê? Isso. Febril, pressão baixa, frequência respiratória alta e saturação baixa. Aí, ó, e a Caroline colocou taquicárdico. Isso. Então, o paciente está apresentando um quadro que indica, opa, peraí, pode ter alguma coisa errada. Por isso que o TRR é chamado, né? Enquanto o TRR é acionado, o paciente recebe algumas prescrições, né? Alguns manejos são feitos ali na unidade, antes do TRR chegar. E a colega também tinha dito antes que acredita que se o paciente for bem manejado na unidade, ele não precisaria ir para a UTI. E aí, até que ponto a gente consegue manejar ali? Será que esse caso a Júlia vai continuar atendendo ele? Será que vai continuar conseguindo manejar ali? Vai depender do que será? Não tem algum nome, algum exame, alguma coisa no caso que chamou a atenção de vocês porque vocês de repente não conhecem? Me chamou a atenção que tem ali, acho que uma escala, que é CAN 10 positiva. Não lembro dessa escala. Isso, mais uma escala, né? Já viram outras escalas nos outros casos, mais uma escala. Então, essa é uma escala que é utilizada na internação do Hospital de Clínicas, né? E se vocês fossem a Júlia, vocês iam ter que estudar o que é. Eu e a prof. Cecília, como vocês sabem, a gente não vai dar respostas hoje, né? Esse é o objetivo. Mas a gente pergunta a vocês, teriam que estudar? Nós, meninas, Teríamos. teriam Sim, que estudar, né? eu lembro da escala. Então, tá ali algo que a Júlia teria que estudar, né, para poder. Nós temos uma Júlia, inclusive, aqui na turma, essa vai estar mais identificada do que os outros, né? Até o nome. Então, teria que estudar mais sobre. Se a Júlia estivesse lá atendendo, né, ela iria estudar mais sobre essa escala para poder atender o paciente, né? Então, tá aí uma coisa que chama atenção, tá aí uma coisa que, né, para ser aprimorada pelo enfermeiro que for atender, pelo acadêmico de enfermagem e pelo enfermeiro também. É uma escala conhecida e bem utilizada no Hospital de Clínicas. Não faz tanto tempo que está em vigência, diferente da Braden e da SAC, que fazem mais tempo, principalmente a Braden, faz muito tempo já. A CAN não, a CAN é recente, a CAN é dos últimos anos. Então, quando chega um enfermeiro novo no Hospital de Clínicas, ele também tem que estudar o que é a CAN, porque ela não é uma escala que está em todos os hospitais. Então, a realidade da Júlia ali como acadêmica e a realidade de vocês não é tão diferente da realidade dos enfermeiros que estão começando no Hospital de Clínicas, né? Então, para vocês verem como é muito real o estudo que a gente está propondo para vocês, né? Muito próximo do real, né? Além da CAN, que mais que fala ali no caso, que vocês nunca ouviram falar, só a CAN? A dosagem de lactato. Todo mundo sabe o que é? Já ouviram falar?
Se vocês fossem a Júlia lá cuidando do paciente, seria tranquilo para vocês? Se a enfermeira disser que foi solicitado uma avaliação de lactato? E os níveis séricos também, né, que estão dos resultados dentro da normalidade. E para que serve? Isso. A Ana Marcela perguntou se podia passar. Ah, tá, já passou a página. Eu passei. Não, prof. A Karina está dizendo que não. Ó. Então, será que não seria mais um ponto a ser estudado? O que é esse lactato? O que são os níveis séricos, né? Como disse a prof. Cecília. Agora não me lembro se foi a Eduardo ou a Ana Gabriela que trouxe a questão do fato do paciente ter sido vítima do AVC. Neste caso, o paciente foi vítima de AVC no passado, né? Ele não foi vítima de AVC agora, nesta internação. Ele tem como uma história prévia este problema, né? E uma das questões que vocês levantaram aqui foi a dificuldade de deglutição, foi a dificuldade ali com a aspiração. E aí foi dito, né, que isso poderia ter a ver com AVC. Que o estado de consciência do paciente teria a ver com esse AVC. Será que só com AVC ou será que isso tem alguma relação com o estado como o paciente está agora? Não está errada essa relação com o AVC, tá? Não está errado. Eu só tô complementando a reflexão, assim, né? O que mais poderia estar relacionado com essa consciência alterada? Esse estado de consciência alterado? E ele também teve um outro episódio, né? De uma outra questão ali na internação, né? Isso, a Ana Marcela está trazendo a questão do pé, né? Não, ainda não falamos do pé, Ana. Tem o pé também. Pois é. E ainda o pé. Vamos só continuar com o nível de consciência aqui, a gente já volta para o pé daí. Isso é bem importante. Sobre o nível de consciência, o que mais tem relação com essa confusão que o paciente está, essa agitação, o que mais pode ter a ver? Se eu chego no quarto de um paciente e ele está agitado, ele está confuso, né? Desorientado. O que aquilo me remete assim? Ah, ele teve um AVC? Não necessariamente, né? Eu vou ter que pensar várias coisas. O que nesse caso eu poderia pensar além do AVC? Professora, eu antes estava vendo como coisa separada na hora que eu estava digitando ali a questão sobre o ferimento, né? Mas aí depois, te ouvindo fazer a pergunta de novo, pensei que até pode ter relação com a infecção, um certo nível de confusão, não? Uhum. Ó, duas possibilidades levantadas aqui. A Ana Marcela está aproximando o estado de consciência do paciente com a questão da infecção. E a colega Karina está aproximando essa situação com a questão da demência. E aí a demência tem bastante a ver com a questão da idade, né? Tem a ver com o pós-UTI, tem a ver com outras coisas também, né? Volto sim, Ana Gabriela. Bem interessante a discussão, várias hipóteses, várias possibilidades. Nenhuma está errada, tá? Só para adiantar para vocês. É que, na verdade, aqui a gente está levantando as possibilidades, é exatamente isso. Até porque a ideia não é julgar agora o certo e o errado, e sim fazer o estudo disso para poder entender melhor e depois a gente chegar melhor à conclusão. Isso, porque lá na prática também vai ser assim, né? A gente está com o caso na nossa frente, está avaliando e fazendo hipóteses interpretativas e tentando buscar mais informações que nos ajudem a fazer uma hipótese mais, né, próxima do real. Mas muitas vezes a gente vai e volta. Ah, pode ter a ver com isso. Ah, pode ter a ver com aquilo. E neste caso, as três colocações, elas têm sentido. Claro que tem uma que se aproxima mais da situação, mas todas elas têm sentido.
Ah, Prof, pode eu falar. acho que, lendo de novo, a questão do nível de consciência ali, do sensório, pode ter também relação com as complicações da Covid. E eu também penso que, por exemplo, no quadro de dispneia, pode, por exemplo, ter hipóxia, e isso também acaba baixando o sensório, né? Acho que isso também pode ser uma outra relação. Uhum. Mais uma relação. Uhum. Com certeza. Mais uma possibilidade. A Carolina está lembrando que o paciente tem anosmia, né? Que tem a ver com Covid. Aham. Tá correto também o raciocínio. Eu quis só acrescentar uma coisa que aconteceu com meu avô. Ele recentemente teve vários episódios de internação seguidos, assim, e ele teve um episódio de demência e assim, alucinação, de certa forma, com uma Ai, meu Deus, vou errar o nome. Uma baixa de sódio. É, e Hiponatremia. isso. E aí, uma das coisas que o médico falou é que, num determinado momento, foi administrado, ele voltou a melhorar o nível de sódio, mas continuava meio confuso, só que ele estava internado já fazia umas 2 semanas. Aí o Uhum. médico comentou que também uma internação prolongada, principalmente para pessoas de maior idade, também dificulta porque tira as referências, né, do que é conhecido, enfim, e contribui para um certo nível de confusão que em situações domiciliar é menor. Perfeito, perfeito. E, inclusive, no caso desse paciente, seu Frederico, ele teve na UTI, né? Que ainda é mais fechado, a circulação de sol, de luz é ainda pior, né? Tudo isso são fatores que vão, a presença de luz, a mesma luz constante, então não tem mudança dia para noite para ver passar o tempo, para ver as coisas, né, no mesmo ritmo da vida cotidiana. Então, tudo isso vai contribuindo, sem dúvida, para uma situação de confusão, né? De perda de orientação, né? Aham, com certeza. E pelo que a gente, a interpretação, a gente lendo, a impressão que dá, a gente não fica assim, não diz quantos dias de internação na UTI, né? E ele diz assim, ó, proveniente da UTI. Só que a gente também não sabe se veio agora, se já veio com esses sinais e sintomas, né? Para pensar, poxa, se estava assim, se de fato ele veio assim, ou se ele veio e evoluiu com esse quadro, né? Fala ali, Ceci, 28 dias na UTI, bem em cima. 28, tá internado na unidade, mas ele chegou hoje. Ah, sim, entendi. Sim, não fala. Ele Não ficou fala. por muito tempo na UTI, mas ele chegou hoje ou ele está uma semana e piorou? Porque antes, né, Sim, as meninas colocaram assim, mas será que se ele estava assim, por que ele veio, né? sim, bem lembrado. E a Karina também está colocando que a soroterapia com eletrólitos pode indicar que o paciente está desidratado. E tem a ver com o que a Ana Marcela tinha falado antes, né? Ela deu o exemplo do familiar dela que teve hiponatremia e déficit de sódio, né? Então teve um déficit não só hídrico, né? Mas eletrolítico, né? E isso com certeza contribui para um estado de desorientação, não só o sódio, né? Mas o potássio, agora me fugiu o outro que eu ia falar. Magnésio, tem todos os eletrólitos, na verdade, que vão contribuir para esse estado. Inclusive, a confusão é muito comum na hiponatremia e é muito comum também na hipopotassemia também, né? Ou hipocalemia, né? Que seria do Eduarda falando potássio. que não tem o sinal da dor, pelo fato do paciente não conseguir mensurar, comunicar, ou provavelmente por não ter ficar na dúvida dessa informação correta, se o paciente está confuso ou não, né? Será que essa informação está correta dele? É, e bem levantado, né? Será que a acadêmica que não avaliou está faltando avaliar mesmo o sinal de dor? Ou será que o paciente não estão conseguindo avaliar, né?
Uhum. Uhum. Vamos falar um pouquinho do que a Ana Marcela trouxe antes do pé. Ninguém falou, né, das complicações do pé. Quando... Verdade. Oi? Não, verdade, uma questão bem importante, né? Bem importante. Que consequências a gente pode ter pelo ferimento do pé? Que tipo de ferimento era, né? Uhum. O que vocês lembram por esse tipo de ferimento? Até deixa eu ver onde é que tá mesmo. Aqui. A primeira impressão assim, que eu tenho é a infecção, né? É uma porta, dependendo do grau, uma porta aberta, assim, para esse risco. Infecção e o que mais? Tem a coisa do tétano ali, né? Fica subentendido também pela temporalidade da vacina, né? Que foi checado e que já expirou. E ele disse que não acreditava muito em vacina, né? Não sei se era só do Covid, onde é que tá para eu reler. Ele diz, né? Mas ele tinha tomado há 20 anos a antitetânica, mas 20 anos também já não fez Isso, mais. ali, antitetânica, havia administrado há 20 anos. Agora vai a gente revisar as carteirinhas da gente, quanto tempo faz que a gente toma antitetânica. Não, e detalhe, as pessoas sempre acreditaram em vacina, né? Ou faziam no piloto automático. Agora, com a Covid, ninguém acredita em vacina, né? Porrinho, né? Vamos combinar. Antes tomava tudo que vinha, né? Agora o pessoal resolve desacreditar na vacina. É uns troços, né? Olha, vou te contar. E tem mais uma característica do seu Frederico que a gente tem que relacionar quando pensa nesse ferimento do pé, assim. O que torna esse ferimento mais grave nas características dele? A Karina colocou aqui. Tá, eu não tinha visto. Isso aí, Karina, é nesse Fica ponto velho, que eu... a cicatrização Aham. prejudicada. E aí, por ter uma cicatrização prejudicada, isso contribui muito para a infecção, né? É um paciente que tem uma chance de infecção na lesão muito maior, né? Uhum. Mais um aspecto. Mais algum ponto que vocês queiram sinalizar aqui do caso? Esse caso, ele retrata uma realidade muito, 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 muito frequente agora na internação na internação deve ser de outros hospitais também, mas eu e a professora Cecília podemos falar com mais propriedade do Hospital de Clínicas. Assim, a gente tem muito paciente pós-Covid internando e com sequelas de problemas crônicos, como é o caso do seu Frederico, mas também com sequelas do pós-Covid, que foi levantado aqui, né, como uma possibilidade de interpretação da desorientação, né, da falta de ar, da saturação, né, como foi colocado. E essa é uma realidade bem, bem, bem comum agora para nós. Os pacientes ficam um tempo na UTI e quando voltam para a internação, voltam com bastante cuidados, assim, o que a gente chama nas unidades de paciente pesado, que é essa característica, assim, do paciente com muitos cuidados, envolvendo muito, né, muitos cuidados. A Ana Marcela fala da cepa. Eu não tenho visto diferença, assim, Ana Marcela, nesse perfil de pacientes do retorno. O que a gente reparou, assim, muito claramente no perfil com as cepas é o perfil do paciente que interna por Covid, que fica grave por Covid, né? Isso sim, isso a gente notou uma grande diferença. Essa última cepa, os pacientes que estão internando têm uma característica de já serem pacientes com problemas crônicos. E aí eles ficam graves por já serem mais debilitados. Né? Isso sim, isso a gente reparou muito. Antes não, quando a gente estava lá na segunda onda, lá em março do ano passado, a gente tinha muito paciente jovem misturado com pacientes que tinham outros problemas. Agora não. Agora a gente está com pessoas que já têm um histórico de problema, né, outros problemas de saúde, paciente pós-transplante, paciente que já tem outras complicações,
né, imunossuprimido, esses pacientes é que ficam com a COVID grave, que ficam grave pela COVID, né? Que poderia ser o... Hã? Não, desculpa. Não, termina, depois eu... Quer dizer que, na verdade, poderia ser pensado o caso do seu Frederico, dentro dessa linha do que eu tô falando, né? Porque ele é um paciente 80 anos, então já é mais debilitado, diabetes, hipertensão, pós-AVC. Então, ele não é um paciente, né, rígido, ele é um paciente com mais fragilidade já, né? Então, ele poderia ser pensado nessa linha do que tu tá falando. Mas dentro do pós-Covid, eu desconheço, assim, que tem uma grande diferença no perfil dos pacientes, assim, no pós-Covid. Os que são debilitados ficam debilitados, mais debilitados, né? Uhum. Ah, não tinha lido o resto aqui. O que a gente vê, né, Dai, enfim, que independente, claro, tem aqueles pacientes que ficaram muito graves, outros não. Mas as sequelas, independente de que se tu ficou grave ou não, elas existem. E fora outras que eu acho que não foram identificadas ainda ou não tiveram estudos ainda. Porque, na verdade, na prática clínica, muitas sequelas e consequências já se vê, nem todas estudadas ainda, nem todas confirmadas por meios científicos ainda, né? Mas na prática se vê sim. Então algumas já se confirmando, né? Desde questões de memória, cansaço que permanece por bem mais tempo, questões cardíacas, complicações cardíacas e pulmonares também bem importantes, por isso que às vezes esse acompanhamento no pós-Covid é importante, alteração de exames, alterações bem importantes, assim, como se fosse uma desregulada geral, assim, nos exames em si, tá? E muitas coisas que a gente escuta de consultório médico mesmo, por exemplo, algumas questões acontecendo, assim, fora as questões de ansiedade, depressão, então a gente tem sequelas e consequências, sim, né? E algumas podem estar relacionadas. A única questão é que o que eu imagino, assim, o seu Frederico, ele, pelo quadro dele e pelas questões que ele apresenta, às vezes dá margem para mais de uma opção. E isso pode deixar a gente uma certa dúvida assim, ó, se pode ser disso, se pode ser daquilo, mas isso que é o bacana, que te abre um leque de coisas para a gente suspeitar e a gente poder estudar, né? Então, acho que isso é bem interessante, assim. Eu só vou complementar a resposta que eu dei ali para a Eduarda. A antitetânica, ela tem validade de 10 anos, 10 tá? anos. Só que se a gente se machuca, é considerado prazo de 5 anos. Então, se eu faço um corte agora, tá? Tô lá, pisei num prego. Se eu fiz antitetânica mais de 5, o hospital faz o reforço. Mas, apesar de ter essa regra, 10 anos de validade mais 5, se houve uma lesão, se houve uma exposição, apesar de ter essa regra, no HPS, por exemplo, que é um hospital de trauma, muitos pacientes chegam lá inconscientes, né? Então, tu não tem como saber se fez antitetânica, não fez antitetânica, e tá lá, levou uma facada, ou então um acidente de carro e teve contato, então, com, né, com as ferro, né? Se faz antitetânica, entendeu? O paciente entra no HPS, se tira a roupa após lesão ali e se faz antitetânica sem se perguntar para o paciente se ele tem ou não tem. Então, na verdade, tem a regra. Oi? Daqui uns anos, né, Dai, agora com as vacinas tudo no sistema, as pessoas vão consultar e vai ser mais fácil saber quando foi a última dose. Mas até então, quem é que anda com a sua carteirinha de vacinação, né? Só se perguntar. Quem é que lembra, né, também, né? Também tem isso, quem é que lembra? É verdade. Mas eu também tinha me acidentado, não me lembro se não estava válido ou perto, retoma outra de novo. E assim vai. Não deveria, nesse caso, ter sido feito na UTI antitetânica, porque a demanda da Covid, enfim, era maior, daí não conseguiu
Pois é, Pra tentar isso. verificou que a última dose, pois é, não diz nada de terem feito, né? Mas são coisas que dá para ver e questionar e providenciar isso tanto na internação ou assim que ele sair, né? Para que ele não fique sem esse reforço de dose de vacina. Provavelmente vai fazer na internação. Aham, provavelmente. É que o caso ele é construído propositalmente para você, sem todas as respostas, justamente para vocês questionarem o que é que falta, o que é que precisaria de resposta, né? É proposital, né? Então, provavelmente nesse caso se faria antititânica, sim, porque ele já tem, né? Ele tem uma lesão no pé, se sabe a origem da lesão do pé, né, um ferimento com um objeto que pode estar enferrujado, né? Ainda mais prego. E aí não vai se esperar ter sinais de tétano para fazer antititânica, né? É provavelmente feito, sim. Uhum. E já não desenvolveu sinais de tétano, né? Porque depois de 28 dias internado na UTI, senão certamente ele ficaria na UTI, Sim. não só por consequência de uma questão pulmonar pelo Covid, como pelo tétano, né? E aí fica na UTI. Eu já vi, não sei se você também já viu, já deve ter visto, né? Paciente com tétano. Inclusive, eu vi na UTI. É a coisa mais horrível do mundo, né? O paciente fica duro. É um negócio muito estranho. Muito estranho. Parece um tijolo, assim, de duro que fica o Só que corpo. o fato de a gente não ser uma coisa tão corriqueira faz, às vezes, a gente dar pouco valor para essas coisas. Então, a gente tem que cuidar, sim. Né? Então, tipo assim, a gente não vai olhar nossa carteirinha, mas às vezes é bom sim olhar, revisar, já mais de uma vez. Claro, a gente acaba que com o filho a gente faz isso com mais frequência, né, Dai? A gente pensa, passou, agora dá uma acalmada. Não, vamos revisar todo o quadro. Claro que o calendário vacinal ele sofre alterações também, mas a gente dá uma revisada se não tá esquecendo alguma coisa. Ou se já não tá vencendo e podendo retomar algumas coisas, enfim. Que mais, pessoal, que vocês gostariam de destacar do caso, assim, que mais algum comentário? O caso, ele também traz a questão do acesso, né, venoso periférico. Uhum. E no caso ali do paciente, o acesso dele, então, estava apresentando sinais logísticos, né, o eritema, e a questão do edema, então, o acesso, ele estava fora, né, porque estava ocorrendo extravasamento, então, do soro glico. E eu acho que ele também fala sobre há quantos dias o paciente estava com acesso? 7 dias. E eu fico pensando a validade. Do curativo com a data superior, né? Isso, uhum. E eu fico pensando a validade desse acesso e se deveriam ocorrer, tipo, revisões mais frequentes desse acesso venoso por conta de todos esses sinais, dos sinais logísticos do paciente ali do acesso e teve a repunção, né? Acho que é isso. Muito bem, mais um aspecto que a nossa acadêmica Júlia, né, precisa estudar. O que ela tem que saber desse acesso, quando é que tira? Só vai tirar porque tem sinais logísticos ou será que ela tira também porque tem a ver com essa questão do prazo, né? É que dá vontade de ficar respondendo, né, Dai? É. Mas acho que extremamente pertinente essa colocação e essa observação. E eu acho que a Júlia, enquanto aluna, mas futura enfermeira, o que ela tem que fazer na sua rotina diária? Por que será que está assim? Enfim, coisas para a gente pensar, né? Que dá vontade de já ir falando, mas tem que segurar, assim. Né? Se está com a data superior ou desde quando que está assim, isso foi, né? Desde quando está com esse edema, esse eritema, enfim, já poderia ser feito alguma coisa antes, porém observar algumas coisas que ele tem uma rede venosa pouco visível e aí o que a gente pode fazer nessas situações? Eu fiquei pensando que eu não lembrava muito bem da definição de prazo do curativo. Não sei, eu tinha uma ideia de que
mudaria todos os dias, assim. Fiquei meio chocada com a possibilidade de estar 7 dias, tipo, de ter passado tanto, sabe? Então, a gente vai discutir isso daí. A gente vai falar, como diz para vocês, a gente fica louca para falar, né, para já explicar. Mas a ideia é que vocês possam ler sobre o assunto, né, antes da gente fechar. Mas que legal que tu está compartilhando o teu estranhamento, porque eu acho que isso faz a gente depois, né, padronizar essa explicação para o grupo todo, né? Para nós é bem importante saber aquilo que vocês estranham, aquilo que não é, tipo assim, dado para vocês, é bem importante. Mais algum comentário? Para mim, a tua imagem está congelada, Dai. Sabe o que que é? Pode ser, para mim não tá, mas pode ser que esteja, porque a minha internet está bem falhando, bem falhando. Tem horas que eu também corto a voz de vocês para mim. Ai, tomara que eu tenha congelado pelo menos com uma cara não muito horrorosa. Não, tá sorridente, tá ótimo. Porque às vezes a gente congela com umas caras de louca que ninguém merece, né? Mais alguma dúvida? Senão a gente pode então passar para as questões, né, Ceci? Eu acho. Eu acho que é bem importante, exatamente isso. Alguém gostaria de fazer mais uma colocação, porque a gente acabou passando meio pipocado e não relendo cada frase para ver detalhes, mas que não tem necessidade, mas eu acho que todo mundo assim foi lembrando de várias coisas, mas tiveram aqueles que não falaram, que não escreveram, gostariam de acho que é bem importante, assim, não é o momento da vergonha, não das perguntas e não das respostas e nem dos acertos, como a Prof. Dai falou antes, mas sim de a gente colocar, assim, deixar umas pontinhas de dúvida para a gente poder pensar e pesquisar depois, que esse que é o legal. Mas é vocês que eu acho que dizem, se a gente fala mais alguma coisa em relação ao caso ou podemos realmente ir para as questões. A Ana Gabriela colocou podemos, a Andressa está digitando. Por mim, pode ir para as questões. Tá bem, então vou passar aqui, tá? Uma das meninas poderia ler, das que leram antes, né, para nós, pode ser? Mais gente colocando, Dai, que sim, podemos. Eu passei a página, só me confirma se passou para vocês. Já tá aparecendo. Tá. Quem é que poderia ler para nós, que leu antes, talvez? Posso ler, prof? Ai, obrigada, Andressa. 1. Analise o caso de papel e identifique, a partir das principais complicações da Covid-19, quais ou qual está presente no caso do Sr. Frederico. A partir da análise do caso, raciocine clinicamente e infira ou deduza qual ou quais as formas de transmissão que o Sr. Frederico pode ter experienciado na ocasião da contaminação pela Covid-19? Essa eu não entendi muito bem, prof. Essa questão ela tem a ver com aquilo que vocês trouxeram antes, né? Que uma das hipóteses de compreensão para o fato dele ter a saturação baixa, para o fato dele ter a questão do estado de consciência alterado, que poderiam ser sequelas do pós-Covid, né? E aí até a professora Cecília complementou, eu também complementei sobre as questões que a gente está vivendo do pós-Covid. Mas, claro, a gente não deu respostas. Agora, o que está perguntando aqui é se haveriam as complicações que já existem na literatura, né, que já estão sendo descritas na literatura como complicações pós-Covid, se elas estão presentes no seu Frederico, né, e se, considerando o que ele traz como história, o que a gente poderia pensar, né, raciocinar, inferir ou deduzir sobre as formas de transmissão que ele pode ter experienciado no momento da contaminação, né? As possibilidades, né, de contaminação pela Covid-19. Mas essas são genéricas, né? Não são dele especificamente. Essa segunda é mais genérica, a primeira não. A primeira tá querendo que vocês olhem para a literatura, vejam quais são as complicações pós-Covid, já descritas na literatura, e associem isso ao caso dele, ao que ele apresenta, né? E a segunda, sim, a segunda está um pouquinho mais ampla, e aí sim, é uma forma mais geral de pensar a Covid, né? Pensar a doença em si. Acho que a gente podia ler, né?
Pode ler a próxima. Andressa. Dado o que sabemos até o momento em relação ao caso do Sr. Frederico, que conclusões podemos tirar da indicação da avaliação do time de resposta rápida? Qual a razão de ter sido solicitada a referida avaliação? Quais os sinais vitais que o Sr. Frederico estão alterados? E qual a relação dessas alterações com o quadro clínico do paciente? Qual a justificativa para a conduta tomada? Essa questão também se aproxima do que a gente discutiu no início lá, né? De chamar o TRR, de por que voltou da UTI se estava instável, ou por que se é grave o suficiente para ir para a UTI. Lembra que a gente discutiu isso no início? Então, essa pergunta tem a ver com isso, né? E, basicamente, o que ela quer saber é o que do caso do senhor Frederico indicava gravidade a ponto de chamar o TRR. E aí dá algumas dicas ali, né? Tá perguntando dos sinais vitais, são coisas que a gente começou a discussão, claro que nós não concluímos, mas a gente se aproximou bastante dessa discussão, né? Alguma dúvida a mais para perguntar sobre essa questão 2? Vamos para 3? 3. Explica o que significa sepse e qual a melhor maneira de caracterizá-la? Considerando que o Sr. Frederico teve o diagnóstico de pneumonia, justifica a necessidade de internação na UTI. Então, aqui também, né? Estamos entrando numa questão de o que significa essa sepse que ele teve e por que ele foi para a UTI. Tem a ver também com o que a gente discutiu, né? De necessidade de... Quais sinais e sintomas da sepse que caracterizam, né? Que ele pode estar séptico, enfim, né? Pessoal, dúvidas? Ou podemos passar para a 4ª? Podemos passar, eu acho. Obrigada, Eduarda. 4. Qual o significado da escala CAM positiva? O que essa evidência implica? Também falamos. Também falamos, né? A Júlia precisa saber disso, né? Lá para atender o seu Frederico. Da mesma forma, vocês precisam saber para a gente, então, fazer o nosso round na semana que vem, no fechamento do caso. É verdade. Podemos passar para a próxima ou tem alguma dúvida da questão 4? Dúvidas tem, né, professor? Mas vocês não vão poder responder. Hoje não. Não, mas eu digo dúvida do que quer saber, né? Do que Entendeu a pergunta? Não, era até mais em relação às anteriores, mas acho que é o caso de pesquisar mesmo e as dúvidas que vão surgindo. 5, então? 5. Descreva os materiais necessários e os procedimentos de punção venosa periférica e de aspiração de vias aéreas superiores realizados por Júlia. Então, a Júlia vai precisar fazer 2 procedimentos ali, né? No final do caso fala isso, que ela vai precisar realizar uma punção e vai precisar fazer uma aspiração de vias aéreas. Aí a pergunta aqui é para a gente poder olhar um pouco que tipo de material é necessário. Essa pergunta ela ajuda nas aulas de 4ª e 5ª, nas aulas práticas, né? Então, se vocês já olharem para esse material antes, vai ser mais fácil de visualizar lá quando a gente for falar da técnica, né? Pode ler a 6, eu acho, né? 6. Quais são as etapas a serem realizadas por Júlia no posto de enfermagem para preparar o antibiótico piperecilina mais tazobactam sódico, 4 gramas, a ser administrado endovenoso? Isso, então, quais são as etapas do preparo da medicação? Né? A gente vai fazer isso no laboratório também, então é importante vocês darem uma olhadinha. Vocês tiveram uma aula, né, com a professora Ana, acho que com a Ana ou com a Grazi, não me lembro, uma das duas, sobre cuidados no preparo de medicamentos, né? Então, é o momento de revisitar essa aula, de procurar um pouquinho sobre isso na internet,
né, de ler artigos. A ideia é trazer um subsídio teórico para depois a gente treinar isso lá no laboratório. A gente vai treinar essa habilidade no laboratório também. Isso é bem importante, né? Tanto materiais, porque aí vocês vão visualizar, mas igual deixa com mais assim robustez naquele conhecimento e menos dúvidas para poder se focar em coisas que geralmente possam trazer mais inseguranças, a função em si, mas não ter dúvidas no material, sabe? Busquem de fato isso, que eu acho que é bem bom. Inclusive do preparo de medicação que a gente vai ver dos antibióticos, é bem legal. Acho que reforça bastante o conhecimento de vocês na hora da gente praticar isso em laboratório. E acho que a gente podia ir para a questão 7, né? Uhum. 7. Elabore 2 diagnósticos de enfermagem prioritários no caso do Sr. Frederico, apresentando suas características definidoras, os resultados de enfermagem esperados e as intervenções para alcançá-los. Então, aqui já é um exercício mais de raciocínio clínico, diagnóstico, né? Já é bem mais uma noção do todo do caso, até porque está falando em diagnósticos prioritários, né? Então, qual é a necessidade principal nesse momento do seu Frederico, né? Então, essa questão já exige um pouco além, assim, né, do ter a resposta das outras questões para poder pensar nessa, né? Então, por isso que é importante que vocês, claro, podem dividir as questões, né? Fazer do jeito que vocês quiserem fazer a operacionalização do trabalho, mas é importante que vocês tenham um diálogo, uma discussão entre vocês sobre o caso, porque essa questão, por exemplo, vai ser muito melhor respondida porque quem tem noção das demais respostas. Então, o ideal seria uma construção bem coletiva, assim, né? Bem dialogada entre todos vocês, né? É porque dá margem para várias possibilidades, né? E ali eu acho que deixa bem claro, assim, 2 diagnósticos de enfermagem prioritários. Esse caso, se a gente quisesse elencar por quantidade, a gente poderia elencar inúmeros diagnósticos. E o bacana é exatamente conseguir fazer o exercício do que é prioritário no caso dele, né? Tipo, por exemplo, no planejamento de cuidados que eu vou fazer, o que é prioridade para esse paciente no momento. Uhum. Prof, eu tenho uma dúvida, não é sobre o caso, mas sobre a divisão de grupos, porque o Victor, que é o meu colega da turma G, ele está no grupo que está fazendo o hospital de clínicas já, então ele não estaria participando desse caso. Então, no caso, a gente tira ele desse caso em questão e mantém só quem não está no clínicas? Sim, mas o Victor está aqui conosco. Ele estava com a gente, tinha respondido antes. Acho que está escrevendo, inclusive. Ó, Victor Serra. Isso, mas é que no caso, antes tá no grupo, ele estava no grupo, se eu não me engano, eu tinha visto ele no grupo 1, por isso que eu fiz essa pergunta. Então tá resolvido, né? Mas em geral, eu teria que confirmar isso no meu grupo também. Mas, assim, os grupos que foram divididos para a gente responder os casos não são. Não Os grupos foram a inteiros. partir dessa mesma. Isso, não foram a partir de uma divisão igual ao dos grupos de prática. É que assim, ó, eu estava no grupo 1, Ceci, é que a gente teve que fazer um pouquinho diferente no grupo 1 e no grupo 2, porque como era com a turma inteira, se a gente fosse pelos grupos de estágio, seriam 12 grupos para responder os casos. Porque são grupinhos bem pequenos, né? São vários grupinhos bem pequenos. Então, a gente acabou optando por fazer a matrícula, os grupos da matrícula, exceto o último grupo lá, que agora não me lembro se é o G ou o H, que as meninas entraram no teu grupo, né, Ana Marcela? Mas, senão, a gente seguiu a matrícula, que é diferente dos grupos de estágio. Agora, a gente vai seguir os grupos de estágio, tá? E, pelo que eu entendi, o monitor já tinha enviado para vocês uma lista dessa separação de quem vai para o laboratório quarta e quem vai para o laboratório quinta, não foi isso?
Isso, já está separado. Isso. E a minha sugestão, Onde que foi enviado isso? quando Já foi enviado no grupo. Eu posso reenviar lá de novo. pessoal, quando vocês No enviarem grupo da os turma? trabalhos, Isso, no enviem grupo. os nomes de todos os alunos que fizeram parte daquele grupo. Isso para nós é bem importante, que na Não capa do adianta vocês trabalho tenha os colocarem nomes. só uma letra, porque assim, ou só alguma coisa, vocês têm que colocar o nome das pessoas que responderam aquelas questões e, de fato, todos participarem. Nós temos, assim, deixa eu explicar de novo. Não sei se para Ilaiana ficou também claro essa resposta. Nós temos uma mudança nos grupos agora. Até agora nós vínhamos trabalhando com os grupos da matrícula, porque era a turma toda. Nós não tínhamos como ter 12 grupos para responder o caso. Então a gente seguiu a matrícula, que na matrícula são só 7 grupos, né? Então a gente seguiu a matrícula. Agora que a turma está dividida, a gente segue os grupos de estágio. Então, a gente continua com os 7 grupos, acho que 6, né? 6 grupos, mas a gente segue os grupos de estágio, tá? Agora, a gente muda. Importante, a professora Cecília está lembrando de vocês não esquecerem de colocar o nome das pessoas que fizeram o trabalho com vocês, colocar esses nomes na capa do trabalho. Porque para nós é importante saber quem de fato participou, tá? Porque daqui a pouco tem alguém que não está aqui assistindo a aula, não está por dentro, não se inteirou, não e tá de boa, não respondeu o caso porque acha que não é sua vez de responder. Então, assim, é a responsabilidade de todos nós estarmos por dentro, né, do cronograma, daquilo que está no Moodle, daquilo que está sendo combinado aqui na aula, né? Isso é importante. Quando as pessoas não Eu podem achei que estar. Oi? queria comentar duas coisas. Uma é que nessa tabela aí que a Andressa mandou, que é a divisão dos grupos, tem um erro no nosso grupo, porque a Nicole cancelou a disciplina e a Ilaiana, que estava num grupo que ia pro clínicas agora nessa primeira leva, como ela se machucou, ela precisou passar para o segundo grupo e aí ela veio pro nosso. Então, só para ver com quem que a gente vê para reorganizar ali, só para ficar certo para vocês também. E daí, aproveitando só que eu já estou falando, eu ia comentar que eu tinha entendido que ia mudar que ia acontecer essa mudança de grupos. E como a gente ia ter em grupos menores, eu tinha entendido que o caso ia ser, ou que o número de questões ia ser um pouco menor. Daí, só compartilhando que eu tô um tanto quanto taquicárdica agora, porque o tamanho do caso é tão grande quanto os dois anteriores e o grupo é metade das pessoas. Então, Mas tem um eu dia tô a mais, nervoso. Ana. Tem um dia a mais. Agora tem um dia a mais. Antes Qual era dia mais? É verdade. Antes era assim, ó, O primeiro caso abertura do 5 caso, dias. abertura, e aí tinha o dia que vocês respondiam o caso, e aí tinha o dia dos vídeos, e aí já tinha o fechamento, né? Agora tem abertura do caso, amanhã a gente vai falar das buscas, daí tem 2 dias de laboratório, sendo que um tu vai estar e o outro não, entendeu? Então tem um dia a E o mais para responder. fechamento é que dia? O fechamento é só na outra semana, Ah, tá. segunda. Bom, e uma sugestão que eu tava para fazer, queria ver com a turma o que que eles acham. Eu pensei que no segundo dia, que é amanhã, de tirar as dúvidas sobre as buscas, né? Eu acho que seria mais proveitoso a gente marcar de se encontrar a partir das 3 ou 3:30, porque daí a gente consegue ocupar essa primeira parte da tarde também para organizar o material, sabe? Do que a gente fazer isso no início do horário da aula e depois ficar com o resto da tarde. Tipo, dá tempo de ter mais dúvidas, é meio isso. Mas eu não sei o que que os colegas acham. Por nós pode ser, Ana. Tua sugestão por nós, a gente pode se organizar sim. Eu acho importante os grupos, assim que a gente encerrar aqui, porque a gente já encerrou as questões, mas que vocês já possam estar se reunindo e já se organizando, né? Prof, e os próximos casos, elas vão ser também divididas nesses grupos
menores de 3, isso? Até o final agora? Ou a Sim, gente até retorna Até pro o grande? final Não. do semestre, até o final do semestre vão ser grupos separados, né, Dai? Porque tem os diferentes Sim. estágios. Agora é até o final desse jeito, como vai ser o caso 3, vai ser até o final. Aham. Tá certo, então. Obrigada. Por isso que é importante vocês colocarem o nome dos integrantes do grupo na capa do trabalho. Porque a gente sabe que nesse meio tempo tem gente que está boiando e que não está se organizando. Então, para nós é bem importante saber. Mas eu acho que assim, ó, não é nem só isso, gente. Eu acho assim, ó, nós somos muitos professores, vocês são muitos alunos. Pode acontecer casos como o da Ilaiana, por exemplo, e que mudanças vão acontecer durante o semestre. Então, por mais que todos tenham boa intenção, acontecem coisas no meio do caminho. E uma forma de a gente evitar esse tipo de coisa, se prender num número, numa letra, num grupo, coloquem o nome. Participem de fato, coloquem o nome, porque aí não corre o risco, a professora não me deu nota. Já teve nomes repetidos e nome 1 não apareceu. Então, assim, ó, vocês têm que saber de fato quem está construindo o trabalho, coloquem o nome, aí a gente evita qualquer problema, acho que fica bem bom de fato, porque pode ser um caso, mas pode acontecer outro, e assim por diante, ninguém foge desse tipo de coisa acontecer. E a ideia é a gente evitar que aconteça atrapalhações durante esse trajeto, e acho que até para os outros, e é o primeiro caso que tem essa mudança. Então, é um caso que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, Dai, não sei o que tu acha, mas os outros, depois vocês vão ver o que deu certo, sigam da mesma linha e assim por diante. A Ana Marcela está perguntando se todo mundo concorda com a sugestão da gente se encontrar às 13h30 ao invés de 2 da manhã. E sabe, a gente faz a pergunta, alguém é contrário a essa sugestão de troca de horário? Karina, já está no Moodle, sim, só estava oculto. A gente já vai liberar para vocês. Ele estava oculto porque a gente sempre libera depois da abertura da aula. É. Alguém não concorda com a sugestão da Ana Marcela de a gente passar para as 13h30, nosso encontro de amanhã? Então tá, então a gente combina isso, né, Ceci? Às 13h30 a gente se encontra, eu boto ali no Moodle, no recadinho, o início da aula como 13h30, para não dar confusão, mas se vocês puderem reforçar no WhatsApp que vocês têm entre vocês, ou cada um dentro do seu grupo, né? Reforçar que então amanhã eu encontro 5 às 13h30. Eu acho isso bem importante, porque assim, ó, a gente tem 18 usuários, tirando nós 15, alguns não estão presentes, então assim, que todos saibam, porque de repente vai poder achar que é 14, não vê ninguém e acha que a gente não fez alguma coisa assim. E a minha sugestão é que vocês aproveitem o resto da tarde para já irem se organizando e, gente, adiantem o que vocês puderem, já irem pesquisando, já irem vendo algumas questões e poderem trabalhar em conjunto no horário destinado à aula, sabe? Professora, eu queria aproveitar aqui e perguntar se vocês não teriam como liberar em algum momento, ou é só quando a gente for para o hospital, os POPs do Clínicas, ou um lugar que a gente possa acessar no site, se a gente tem esse acesso. A gente não pode. A gente não pode. Que saco, né? Não, porque os POPs são materiais internos, de uso interno. Então a gente não. Eu acho engraçado isso porque, por exemplo, pesquisando sobre algumas questões dos outros casos, aparecem POPs de alguns hospitais, inclusive hospitais universitários, assim, eu achei curioso, achei uns de Santa Catarina, procurando sobre dreno, aí tinha os POPs deles no site, assim. Eu não sei te curioso, dizer, assim, a explicação do porquê, assim, mas a gente só sabe que a nossa orientação é que não pode, assim, ficar abrindo e mandando, né? Quando vocês estiverem lá com a senha de vocês têm acesso a tudo, né?
Inclusive, a gente vai mostrar para vocês como acessar direitinho e sempre que tiver qualquer tipo de procedimento, antes vocês podem sentar, revisar, mas a gente não pode, tipo, lá pegar, a gente revisa os POPs antes das aulas, antes dos laboratórios, porém a gente não pode pegar e, por exemplo, postar no Moodle ou passar para vocês. Porque realmente é material de consumo interno, isso não está publicado, por exemplo, em algum lugar, alguma fonte que a gente vai referenciar, e sim material institucional mesmo. Eu já abri aqui no Moodle, tá? O caso com as questões. E já estou colocando aqui o aviso que amanhã, então, é às 15h30. Acho que é isso, né, Ceci? Eu acho que sim, pessoal. Se tiver, olha, o Guilherme colocou, nem sempre esses POPs de outras instituições que estão disponíveis estão atualizados, é bom cuidar disso. Ali no hospital existe uma atualização, no mínimo anual, tá? Que os responsáveis, até porque o hospital tem a questão da JCI, que passa por uma vistoria internacional, então as pessoas responsáveis, elas precisam atualizar esses POPs. A Eduarda colocou, por isso seria ótimo a gente poder acessar. Mas de antemão, para a nossa aula agora, não. Depois vocês podem acessar, sim. Eu acho que se ninguém tiver mais alguma dúvida, eu acho que da minha parte está encerrada. E da nossa parte, né, Dai? Aham. Caroline colocando sem dúvidas. Que ótimo, gente. Eu não sei se alguém está falando, parece que está cortando um pouco para mim, tá? E não sei se tu está falando. Não, eu tava arrumando o Moodle ali só para deixar certinho. Tá. Não, Eu acho por mim. que as colocações foram bem ricas de várias coisas que vocês apontaram. Eu não estava em outro caso com vocês, eu estava em outras aulas que a gente esteve juntos, né? Lá no, acho que em fevereiro, enfim, a Dai já esteve com vocês no outro caso. Mas acho que a gente tem tudo para ter um caso super rico, super legal, fazer de um momento de aula um momento enriquecedor e ao mesmo tempo de uma certa forma divertido e que instigue para quando a gente for para estágio. Vai ser muito bom vocês terem essa oportunidade de ir para o laboratório antes de entrar em campo. Então aproveitem, e a gente está aqui para isso, né, Dai? Aproveitem. O Guilherme colocou, eu até tentei falar, mas meu microfone me sabotou. A Karina, muitas dúvidas, mas preciso pesquisar. Isso aí. Tá, Eu queria só confirmar uma coisa, uma dúvida pontual. Daí, nosso coisa de habilidades de prática, na hora de fazer a pergunta, falha todas as palavras certas, né? Mas o LAPENF, assim, vai ser sobre punção e curativo? Isso, o LAPENF vai ser sobre punção endovenosa, instalar soroterapia e preparo de antibiótico. Isso aí. Tá bom, obrigada. Vai ser nessa sequência? Né? Oi? Tipo, vão ser 3 dias, né? Vai ser nessa sequência, Pro? Não, 2 dias de laboratório. Amanhã, Eduarda, amanhã é dia de estudar a teoria. Amanhã vocês vão se focar em ler material, em buscar material para responder essas questões. Isso terça, tá? Quarta, metade da turma vai nos encontrar direto no laboratório às 14 horas. Quinta, a outra metade vai nos encontrar às 14 horas no laboratório. A turma que não vai para o laboratório na quarta ou a turma que não vai para o laboratório na quinta também pode aproveitar esse espaço para ir estudando as questões. O fechamento das questões é na próxima semana, na segunda-feira. Não sei se agora ficou claro. Sim, não, eu tinha me confundido com os próximos dias, mas daí não vão ser abordados esses procedimentos, vão ser outros, no caso. Tô dizendo, tipo, das próximas semanas, né? A gente vai ter, cada aluno vai ter 3 experiências no LAPENF. E aí, nesse caso, vão ser esses procedimentos que tu falou, né? Isso, cada aluno vai ter uma tarde no LAPENF por caso.
E cada caso vai ter uma habilidade diferente. As habilidades do caso 4 são diferentes da 13, e do caso 5 diferente do 13 e 4. Mais alguma dúvida, gente? Não, agora, desculpa, mas é que eu te ouvi falando do caso 5 e aí fiquei confusa, porque eu achei que ia ser 13 e 4, e daí depois a gente ia ir para o hospital e os colegas iam fazer 13 e 4, aí agora eu vi que tem 5 e daí já desorganizou de novo tudo que eu tinha entendido. A gente não vai para o hospital, não, esse grupo que está aqui agora não vai para o hospital. Vamos! Eu e a Prof. Ceci também queríamos ir para o hospital. Pera aí, Mas eu já não entendi mais quando. Agora eu preciso olhar de novo os calendários, desculpa. Vou tentar me achar e qualquer coisa eu pergunto amanhã. Ana Marcela, eu estou com o calendário aberto aqui. O caso 5, ele começa no dia 30. Ele começa 30, 31, 4, 5 e 6. Então, tem até o caso 5, e aí muda para o outro grupo que vai para estágio. Os nossos estágios, os nossos aqui, porque quem está aqui hoje nessa aula é o grupo que vai no segundo momento para o hospital, né? Todos nós. Nós profs, nós colegas, todos nós. Dia 7 de abril é o nosso primeiro dia no hospital. Dia 7 de abril, aquela turma que está hoje no hospital vai estar fazendo os casos, e nós aqui, que estamos hoje nos casos, estaremos no hospital, iniciando no hospital. Dia 7 de abril. Tá, eu já entendi por que eu me confundia, porque eu estava olhando no Moodle e daí o caso 5 tá logo do lado da avaliação teórica e eu levei um susto, mas agora que eu vi que é um mês de diferença entre um e outro. Então, foi isso que me confundiu. Tá bom. Isso. Tá, obrigada. É isso, gente. Podemos encerrar, então? Mãos à obra, diz a Ana Marcela. Isso aí. A gente agradece a presença de vocês, em especial agradece as perguntas que foram colocadas aqui, os comentários, né? Porque isso nos ajuda bastante a desenvolver com vocês o caso, né? A ideia é que vocês sejam protagonistas nessas reflexões, nessas dúvidas, assim como a Júlia do caso, ou a Paula lá no primeiro caso, também eram, né? Então, é bem importante essa participação de vocês na aula. Obrigada. Uma boa tarde, então, né? Eu reforço as palavras da Prof. Dai. Quanto mais a gente tem essa troca e essa participação, mais enriquecedor que fica e mais próximo da realidade que a gente consegue tentar tornar, tá? Então, a chance de a gente ter uma ótima experiência depois é muito boa. E sigam com mãos à obra mesmo. O nosso monitor está se colocando à disposição para vocês chamarem se tiverem dúvidas, tá? Obrigada, Gui. O Gui é um amor e já é um monitor bem experiente, tanto experiente como monitor e quanto experiente assistencialmente. Então, podem aproveitar este monitor, tá? Obrigada, Guilherme. Obrigada, alunos. Obrigada, Dai. Um beijo, boa tarde. E até amanhã. Até. Vou encerrar a sessão aqui.